Oiê, eu sou a Giovana. E eu sou a Nádia. Estamos começando mais um Café Sem Filtro, o podcast que é um lugar seguro para falar sobre sexualidade de forma leve, descontraída e sem julgamentos. Então pega seu cafezinho, entra na conversa e senta com a gente. No episódio de hoje, o tema é a representatividade do sexo e da sexualidade nas mídias, com destaque sobre a necessidade de cenas explícitas e a importância da representatividade. Nossos convidados de hoje, Ricardo e Laís, que trabalham com rádio e TV também, vão compartilhar suas perspectivas valiosas sobre como a mídia influencia a compreensão da sexualidade, especialmente entre os jovens. Bom, depois dessa introdução sobre o nosso tema, a gente vai chamar vocês para a gente começar a conversar um pouquinho. E eu acho que para introduzir isso de uma forma bem legal, tipo, falar sobre sexualidade na mídia, a gente pode começar a pensar o que a gente conhece, né? Que, tipo, aborde a sexualidade ou as relações, né, LGBT dentro da mídia. Bom dia, meninas. Bom dia! Bom dia para todos. Obrigado pelo amiga? convite. Cara, esse papo é muito louco. Porque, assim, eu era a perfeita criança viada. Então, assim... E eu consumo muito produto nacional. Então, assim, quando eu me deparo com uma Netflix da vida, por exemplo, que a gente tem muitos produtos, assim, na grande massa internacionais, eu tenho um afastamento já, de certo modo, porque eu consumo muito menos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa proximidade de querer saber o que está se passando nesse mercado. Sim. E a gente que está trabalhando com isso o tempo todo. Então, para mim, é um papo muito interessante falar sobre representatividade, especialmente da sexualidade, porque é um papo louco, assim, sabe? Que eu vivo isso diariamente, nós vivemos isso diariamente. E são produtos, assim, de extrema importância e que a gente nem imagina como eles representam em cada pontinho da sociedade. Então... E eu acho que principalmente porque a gente mora num país muito conservador, a América Latina é muito conservadora, né? Por a gente ser majoritariamente católico. Sim. Né? Então você tem um estigma muito grande, um tabu muito grande para falar sobre sexo, sexualidade, relações interpessoais, gênero, e tudo por conta desse tabu e desse conservadorismo, né? Que a cada dia, infelizmente, vem crescendo cada vez mais, ele vem em ondas, né? Sim. Então, Você, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu tive uma criação muito conservadora. Sim. Eu cresci e fiquei na igreja até os 18 anos. Então, eu não tinha muito acesso a esse tipo de conteúdo. Nossa, não tinha nada, né? Não. Então, principalmente vivendo dentro de um internato. Então, era pior ainda. Mentira, jura? É. Que horror! Mas era um internato misto ou era um internato... Misto. Mas, né? Nossa, não pode sapatão. Nossa Senhora. Então, eu comecei a ter mais contato com isso a partir dos 18 anos mesmo. Sim. Então, agora eu consumo muito, mas acaba que, por causa dessa criação, às vezes é um tabu até mesmo pra mim. Você sente muita culpa, né? E eu entendo muito isso. Por quê? Porque eu também, minha família toda... eles tiveram uma era, né? Igual a Taylor Swift tem eras. uma era evangélica e era muito forte. Assim, acho que no começo dos anos 2000 muitas pessoas passaram por isso e era aquele pensamento assim de, olha, você não pode usar tal roupa, você não pode falar com tal pessoa. Se você tiver um amigo gay, o que as pessoas vão pensar de você na escola? Que você é gay também. Sim. E aí era sempre uma coisa assim, tem que tratar todo mundo igual, mas quando é uma pessoa LGBTQIAP+, não, aquela pessoa. Então, que igualdade é essa? Que bondade é essa cristã? Entendeu? Então, eu sempre ficava pensando nisso e era muito conservador e eu me sentia muito presa, assim. E vocês citaram já o top 1 traumas da minha vida, que, assim, eu sempre fui muito religioso desde pequeno. Eu cantei na igreja por mais de 2 anos, isso depois dos 18 anos já. Então, teve um momento da minha vida que eu comecei a namorar um menino, que é meu namorado até hoje, inclusive. E ele começou a frequentar a igreja para me ver cantar. E eu comecei a entrar num lado assim que eu falava, cara, eu tô cantando na igreja, meu namorado tá aqui, as pessoas perguntaram, não é o seu irmão, não é seu primo, não é, a comunidade não conhece essa pessoa. É um amigo, Quem é esse menino?
E aí acabou que eu acabei me afastando da religião, não da espiritualidade, porque eu ainda acho que as coisas podem se completar, mas existe espiritualidade sem religião. Total. E muito pelo contrário, eu acho que esse tipo de coisa afasta realmente as pessoas dessas comunidades, desses eventos. Então, cara, a gente nem conversou antes, mas esse papo que você falou de religião aí, eu imagino completamente. A gente passa por isso o tempo todo, a gente tem família, a gente tem pessoas mais velhas na família. E é uma verdadeira bosta, porque assim, a gente não tem o que fazer, é uma coisa que foi construída há muito tempo. E o que a gente pode fazer é justamente um podcast como esse, para conscientizar as pessoas, para representar a importância que essas pessoas têm no meio midiático. Então, é muito louco, muito louco. Eu lembro de uma cena muito forte, inclusive. Nossa, eu lembro como se fosse agora, assim. O primeiro beijo gay na TV, assim, oficialmente, pós-internet, né? Que foi com aquela novela Amor à Vida, do Félix. Félix. Grande. Teve essa novela. E, cara, seguraram os personagens até o último capítulo para dar um beijo, depois que o Félix tinha se resolvido com o pai dele. Então, tipo, o pai dele meio que deu aval, assim, beleza, você pode ser gay, você pode namorar. Sim. E eles deram esse beijo e eu tava na frente da TV com o meu pai e com a minha mãe, e meu pai desligou a TV. Meu pai era apaixonado pela novela, e, tipo, melhor novela do século, ele falava aqui. E quando o Félix deu o beijo pra ele, acabou. Nossa, e assim, que doido, né? vai fazer 10 anos disso ano que vem já. Nossa, dessa já cena. 10 anos? 10 anos já. E você, Em janeiro né? faz 10 anos. E é muito louco. Você tava no internato, né? Tava. Porque o Ricardo fala, tipo, não, eu tenho muito contato com a mídia gay, assim, tive muito contato. Eu também tive. Mas aí quando você tá no internato, tipo, como as coisas funcionam? Tipo, Exatamente. como você, tipo, consegue ter mais acesso a isso? Porque você também tá rodeado de gente, assim, não sei se sua família também, por você ter estado no internato, não sei se sua família também, tipo, você conseguia ter um acesso a isso, assim? Então, antes de eu ir pro internato, eu tinha um pouco mais de contato com isso, mas não era muito também. A minha mãe, ela pulou de religião em religião, assim, durante a vida. Mas quando eu comecei a me entender como uma mulher lésbica, ela já era cristã. E aí ela já não aceitava muito isso. Eu lembro quando eu era mais nova, a minha mãe aceitava super. A gente teve várias conversas abertas sobre sexualidade e tudo. Os melhores amigos dela são, né, um casal gay. Então, tipo, a gente batia um super papo sobre isso. Então, ela deixava eu assistir. Não tinha problema algum. Só que em algum momento virou uma chavinha e aí ela ficou extremamente preconceituosa e eu tive que parar de consumir essas coisas. Só que eu consumi escondido, né? Clássico. Mas assim, eu acho que o primeiro contato que eu tive não foi nem muito TV, foi mais música, foi com Fifth Harmony. One Direction, Fifth Harmony. Óbvio. E foi escrevendo fanfic. Lendo e escrevendo fanfic. Mano, não podemos entrar no assunto fanfic que eu e a Giovana a gente não vai parar. Tópico Não vai sensível. parar, gente. É um tópico A muito mídia sensível. com a fanfic. Nossa, continue. Mas assim, foi através disso, de fanfic, que eu entendi que eu gostava de escrever. E foi quando eu comecei a me entender que eu pensava, tipo, tá, eu até tentei escrever umas fanfics héteros, só que eu ficava, tipo... Não tem graça. Eu nunca tentei. Não tem... Eu já nunca tentei. Eu não consegui imaginar um futuro entre um homem e uma mulher. Eu só conseguia imaginar um futuro entre duas mulheres. Fazia mais sentido na minha cabeça, ficava mais bonito. E aí eu comecei a me entender, tipo, mas talvez era pra, né? Um tempero ali no negócio, né? Mas aí quando eu me assumi que eu fui mandada pro internato. E aí... Nossa. E Meu Deus, você tinha quantos anos? eu tinha 13. Meu Nossa, Deus. velho. E aí lá era quase nulo, assim, porque lá você precisa fazer um login para você ter acesso à internet. E aí eles têm acesso a tudo que você mexe. E eles conseguem bloquear, né? Então eu não conseguia assistir. Tipo, era muito difícil. E por mais que, tipo, a gente consegue acessar a Netflix, e aí Netflix tem alguma série, tipo, sei lá, Orange is the New Black, que eu acho que foi a primeira série que eu tive contato com sexo explícito, assim, entre duas mulheres. Você consegue assistir. Só que a cobrança é tão grande que você se sente culpado. Sim. Você fica tipo, nossa, eu tô vendo isso, eu tô pecando, não sei o quê. Usando a internet do internato, tipo, tipo isso. Exato. Internato. E aquele medo constante de alguém ver. Então acaba que você para de consumir. Então eu realmente fiquei dos 13 aos 18 quase sem consumir nada, assim.
vocês podem compartilhar conosco o primeiro contato com o tema sexo em algum filme ou série? E se vocês já chegaram a questionar a própria sexualidade em algum momento assistindo esse conteúdo? Acho que é um pouquinho do que a gente falou, mas acho que vamos nichar mais, assim. Eu acho que, assim, sexo eu tive só depois dos 18, tipo, contato midiático, assim, no caso, lésbico. Agora, heterossexual, eu acho que eu tive muito cedo, não lembro, mas cedo, claramente. Agora, o primeiro contato foi novela também. Sim. E foi da Marina e da Clara, eu não lembro qual que eu acho que era Em Família, a novela. Que é Giovanna Antonelli, não é? E a Tainá Miller. Nossa, que mulher linda. Amor, desculpa. Então, esse foi meu primeiro contato e eu com certeza questionei a minha sexualidade. Principalmente por causa da Marina, da personagem da Marina. Ela era muito bonita. E aí eu ficava tipo, nossa, Então, essa novela me fez questionar bastante. E foi, acho que a partir dessa novela que eu comecei a querer ter um pouco mais de contato. E eu lembro que eu ajoelhava e rezava no centro de cama, assim, da minha mãe, que tinha vários santinhos, pedindo pra eu não ser lésbica. Nossa, que pesado. Não podia ser. Que zoado isso, né? Assim, que eu tive contato a primeira vez com sexo, fora o hétero também, assim, quer dizer, a demonstração, né? Aquela assimilação ao sexo, não ao sexo. Foi também com as divas pop, no clipe, em performance, sei lá, tipo aqueles caras musculosos. Alejandro, tipo, Lady aquelas Gaga. camas. Alejandro, Homens de gente. calcinha com salto. E, tipo, eu Sim. falei, meu Deus, isso é diferente do que passa na TV, sabe? Exatamente. E aí, muito tempo depois que a gente foi ter realmente o que era um sexo de pessoas do mesmo gênero, que era a minha realidade no caso, e quando eu questionei minha sexualidade, eu falo que já era tarde demais, eu já estava praticando a minha sexualidade verdadeira. Então, eu não tive tempo de questionar e falar, será? Falei, com certeza. Mas isso aí. esse papo de, tipo, pelo amor de Deus, por favor, faça com que eu não seja gay é muito real. Sim. E, tipo, isso é devastador, porque você tá negando o seu próprio corpo, sua própria mente, sabe? Exatamente. E eu acho que, tipo, um produto midiático de hoje, assim, mais atual, que eu acho que um dos últimos, que inclusive que eu acompanhei fielmente, foi o Sex Education. Eu não assisti nem a última temporada ainda. Também não. Mas Só a primeira. eu lembro muito, inclusive, não sei nem se eu vou me referir corretamente aos personagens, mas tinha o Eric e o Adam, né, que era... E, tipo, o Eric, eu me sentia... Ele começava a falar e eu falava assim... Eu concordo com tudo que você está falando, com tudo que você está passando. E a sua família é da igreja, a sua mãe é uma pessoa do coração enorme, o seu pai do coração enorme, a sua família te abriga como ninguém, a sua casa é de muito amor. Mas quando esse amor passa para o lado de quem você realmente esse amor lhe dá um passo para trás. Sim. Então, que tipo de amor é esse que ele realmente não abraça o seu corpo e o seu ser como inteiro, sabe? Sim. E eu me questionava e eu me identificava com ele até nisso. Porque eu falava, você sofre das mesmas coisas que eu sofri um dia. Sim. Então, esse personagem, pra mim, ele foi muito importante. Eu acho que ele é muito importante pra muitas pessoas. Nossa, Sim. sim. Então, eu me identifico muito com o ser do Eric, sabe? Além de ele ser um personagem preto. E, assim, eu fico pensando para as pessoas pretas, gays, o tanto que ele não representa. Sim. Então, a importância de ter colocado esse personagem com uma carga tão poderosa como ele foi colocado, entendeu? Sim. E eu acho que é basicamente isso. É um personagem que eu lembro de me identificar com os traumas. Ele tinha essa questão do Adam e tal. Do Adam amar ele por trás das câmeras e na frente das câmeras ser aquele escroto hétero que ele era. E, cara, eu passei por isso também, sabe? Tipo, eu tive uma situação dessa na minha vida em que a pessoa dava rios e mares por mim, longe dos holofotes, e chegava na hora do vamos ver, e, tipo, e aí, cara? Exatamente. Sim. Sabe? Sex Education traz muito do pensamento hormonal da adolescente. Nossa, tipo, com certeza. eu lembro que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela tinha muita vergonha de ter um orgasmo e que as pessoas viam o rosto dela. Tipo, quando ela Sim. transava com os caras. É a amiga da... Essa essa aí. As pessoas que assistiram vão saber, mas essas coisas mínimas, específicas, são muito reais. Tipo, Sim. por exemplo, o personagem principal, quando ele, tipo...
com a mãe dele. A mãe dele era sexóloga, os caralho, terapeuta, ela fazia um monte de coisa. Mas ainda assim ele era recluso, assim, e o pessoal pagava pra dar dica de como se relacionar sexualmente. Ele era o mestre sexual sem ter feito sexo, né? Tipo E isso. era uma coisa muito louca, como coisas específicas pegavam, a vergonha de você ficar pelada, assim, na frente do outro. E era uma série super bem produzida. Sim. Né? Uma série super bem produzida. Então é muito louco como todo mundo tem um pensamento, mas a gente não sabe, a gente se sente sozinho até a gente conseguir, tipo, realmente conversar com as pessoas sobre isso. Sendo eu me que senti todo mundo sozinha transa, até. todo mundo tem vontade, exatamente. desejos. Exatamente. E, tipo, E eu acho que Sex Education foi muito revolucionária nesse sentido. Com certeza. Foi Nossa, muito sim. revolucionária, porque foi uma série que veio muito pro mainstream. E acho que eu tava até vendo um behind the scenes dessa última temporada, né? Que foi a última temporada da série. E os próprios produtores falaram que eles não esperavam, porque era uma série que falava sobre sexualidade, identidade e gênero na adolescência. E quem que ia comprar? Sabe? Porque é real. O que acontece lá é real. São questionamentos que a gente tem ou teve um dia. sim. Uma coisa que eu fico pensando, assim, que a gente também queria trazer, é se vocês... A gente falou sobre isso, mas acho que seria legal aprofundar um pouco mais. Tipo, se vocês acham que a forma que vocês veem o sexo na TV é como se realmente, tipo, acontecesse, sabe? Ela disse que não, assim, mas ela disse que, tipo, existe um romance ali, e aí... Acho que principalmente você, Laís, que você teve, tipo, um contato muito mais diferente que a gente, assim. Eu acho, tipo assim, de verdade, eu tenho um pouco de preconceito com sexo explícito entre duas mulheres na TV e não tem nada a ver com tabu. E sim porque é muito difícil não ser dirigido por uma pessoa que sexualiza aquela cena. Uma objetificação, é, tipo, com basicamente certeza, com feito para certeza. homens assistirem. Sim. Então, tipo, geralmente eu prefiro assistir quando, tipo, não é explícito, mas você sabe o que tá acontecendo. Sim. Você falou de um filme que se identifica muito, tem um filme que não tem em nenhum streaming, eu consegui achar ele e baixar no meu drive, porque ele não tem nenhum, chama My First Summer, que é de duas adolescentes que se apaixonam e, tipo assim, é um filme que não tem essa questão de aceitar minha própria sexualidade e ter que contar isso pra alguém. Não tem. É só o romance nascendo entre elas duas ali. Legal. Nossa, Sim. o único, né? Porque geralmente é muito difícil ter coisas assim, sem ter religião, sem ter o descobrimento e todo o caos, assim. Sim, Tipo... e aí tem a cena da primeira vez delas, que é assim, lindo, porque elas são, tipo, adolescentes, e aí não tem nada explícito, mas você sabe o que elas estão fazendo e elas estão, tipo, perdidas. Tipo, tá, o que a gente faz agora? eu quero e não sei o que e tal. Eu mando o link. eu quero o link, eu já anotei que eu quero Compartilha o assistir. drive, gata. E aí, tipo, elas... tá, e aí a gente faz isso agora, e aí fica debaixo do cobertor, sai, não sei o quê. Não, mas eu quero ver você sem o cobertor. Então, tipo, é muito bonitinho e foi uma cena que eu assisti bem, depois de já ter tido relações sexuais com mulheres. Eu olhei e falei, nossa, cara, o meu sonho é a minha primeira vez ter sido assim. Difícil. Sabe outro produto que eu acho muito interessante? Pelo menos, não sei como tá hoje, porque ele existe ainda. É o Vai Que Cola. É quase que uma sitcom ao vivo. Vai Que Cola. Sei lá, e tinha o Paulo Gustavo, muito boa. que Paulo infelizmente Gustavo. não tá mais entre nós. Mas tinha também o Marcos Magela e tal, que eles sempre Sim. fizeram uma personagem drag e tal. Nossa, Sim. Então, tipo, ele é incrível. e teve uma época da minha vida que eu comecei a me identificar tanto com aquilo, não só com os dois que eram os homens gays, mas com as pessoas viadas à volta daquilo, sabe? Tinha muito. Tipo, não é só sobre as pessoas gays, mas é aquela energia Sim. LGBTQIA+, Ah, sabe? Povo animado. Não, e tipo, é muito isso, sabe? Aí vinha um convidado que compactuava totalmente com aquela mídia pronta, sabe? Sim. E, tipo, ficava muito diferente. Sim. Então, foi outro produto também que me marcou bastante. Gente, E que eu acho muito interessante. fiquei muito feliz com esse papo. Muito feliz, muito feliz. Que bom, Muito que bom obrigada, poder gente. compartilhar isso com vocês. Muito obrigada. Antes da gente finalizar, eu quero só que vocês olhem pra câmera e digam alguma coisa, algum conselho para algum adolescente que tá precisando de alguma representação, que não tem representação dentro de casa. Eu acho que qualquer coisa que a gente possa dizer para conseguir compartilhar e fazer por onde. Seja você, tem muita gente parecida com você, você não tá sozinho nunca. E o mais importante é começar a amar quem você é de dentro pra fora. Que quando isso for uma carcaça sua de amor, de aceitação,
de princípios próprios, não dos outros, você não vai ter problema algum para lidar com o mundo. O mundo que vai ter que lidar com você. Então, leva pro seu coração isso, porque isso é uma coisa que eu aprendi e é uma coisa que eu levo para mim. Se as pessoas não me aceitarem, eu ainda tenho eu para me aceitar, e é o que me basta. São as pessoas, é a pessoa que move as minhas pernas diariamente. Juro, fiquei com a garganta aqui. Vai, Laís, sua vez. Agora não vai ter que ser boa igual. Vai ter que ser boa igual. Já teve primeiro, né? Aí você fechava assim. Deixa eu pensar. Tá, eu acho que tá tudo bem. Primeiro de tudo, tá tudo bem. Você é uma pessoa como qualquer outra e se tem alguém dentro da sua casa que não te ama, tá tudo bem, porque tem alguém fora que ama. E vai amar. E se não ama ainda, vai amar. E não deixe de amar quem você quer amar, porque não tem nada que se compare a amar alguém da forma que você merece ser amado e essa pessoa... Vou chorar. Merece ser chorando. Então, por favor, se aceite. A sua aceitação pessoal não necessita da aceitação da sua mãe, do seu pai, da sua família, dos seus amigos, não importa. Se aceite, se ame, para que outras pessoas possam te amar, porque existe muita gente pronta para te amar, muita gente pronta para te abraçar, tem muita gente aqui fora que tá pronto para te amar e você também tá pronto para amar. Então, ame, se ame. Yes. Gente, terminamos assim o Café Sem Filtro. Até o próximo programa. Tchau. Beijo. E eu queria só falar uma coisa. Já dizia Stephanie Germanotta, you were born this way, baby. Nossa, eu ia falar isso agora. Tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau, gente. Obrigado.